ouso dizer, eu ouso dizer no meu pensar, voltando à época militar, que eu também vivi ela, tem três lados: lado ruim, lado inventado e o lado bom. O lado ruim ele é aumentado, o lado inventado eles inventa, já é Aí tudo cria-se a pejorativo, narrativa que quiser. cria-se a narrativa. E o lado bom, eu ouso dizer que ninguém conseguiu, por medo, por receio ou por outras coisas, falar toda a verdade do lado bom do militarismo. Ninguém conseguiu. Eu ouso dizer essa besteira aí. Eu vou dizer aqui, quando eu citei, por exemplo, por que os militares criaram a Embrapa? Aquilo é uma cabeça estratégica de militar. O militar sempre se imagina dentro do sufrágio humano, que é uma guerra. A guerra é o ápice da humanidade, porque ali não tem o ápice do ponto de vista do pior. Do pior. Ninguém quer uma guerra. Ninguém pode querer uma guerra. Não é humano querer uma guerra. É humano lutar para fazer justiça, mesmo que você recorra à guerra. Guerra é quem está sentado na cadeira, né? Exatamente. Para defender os interesses dele. E os militares sempre pensam que você está numa guerra, você vai ter limitação de fornecedores. De repente, aliados do seu inimigo não vão querer te fornecer um produto que você precisa. Qual é a lógica militar? É a autossuficiência. Quando ele fala, vou produzir alimentos para eu não depender de importação, porque o Brasil era importador de alimentos até os anos 80. Hoje nós somos exportadores. Se eu produzo alimentos para 1 bilhão de pessoas no mundo, e nós somos praticamente 200 e pouco, quer dizer que 800 milhões de pessoas no mundo dependem do Brasil para comer. Veja o soft power que o Brasil tem. E aí vem um outro ponto que a gente vai abordar mais à frente. A China depende do Brasil ou o Brasil depende da China? A China depende do Brasil. É isso que eu tenho dito aos produtores de soja e de carne, por exemplo, do centro-oeste brasileiro. Parem de se achar dependentes da China. Começa a dizer à China, pera um pouquinho, você depende de mim. Como é que você vai segurar uma população daquele tamanho com fome? Não é tão fácil, mas vamos lá. Tem brasileiros que dependem da China. Sim. É diferente. Aí nós temos o Supremo, por exemplo, que disse recentemente, todos admiramos a China, Gilmar Mendes disse isso, né? Mas a lógica militar era de autossuficiência. Daí a lógica de criar a Embraer também. Esse é um lado bom que o Brasil só teve benefícios. Ninguém está aqui apagando os males contra os direitos humanos. Não, muito pelo contrário, até porque está registrado. Agora, você só vai pegar esta parte, tá? Porque, veja só, eu também tive governos civis. Agora, eu tenho um governo civil, não tenho? Tem um governo civil que reclamava dos militares. Neste governo, nós tivemos tantas afrontas à liberdade de expressão quanto antes. Presos sem devido processo legal, presos sem direito à defesa. E pior, com verniz de democracia. Agora nós estamos vivendo uma ditadura. E eu estou falando de um governo civil. Agora parte da imprensa que estava lá sonolenta percebeu que não se pode ter um poder acima dos outros. Não existe abuso razoável. Não existe arbítrio razoável. Não, na democracia você não pode ter abuso nenhum, você não pode ter arbítrio nenhum. Porque você foge do padrão que regula todos nós. O que é? É um aparato legal, ou seja, é um sistema legal, um arcabouço legal, que no caso de uma nação, de um país, é a Constituição. Quando você se afasta daquilo, você perde a referência. E aí você fica dependendo do quê? É aquela história, não tem ditador bonzinho. Ditador, sou amigo ditador, até o dia que ele achar que você é seu amigo. Na hora que ele achar que você é seu inimigo, faz como Stalin. Jantava com você de noite e assassinava você durante a madrugada. Como está acontecendo agora, que alguém tem que ser fritado para sair por cima do escândalo que está acontecendo. É disso que nós estamos falando. Então, voltando, se você me permite, à questão do filme, eu tinha esses incômodos que ainda não era nenhuma relação à liberdade de expressão. Hoje eu teria que colocar esse tema e faria isso com enorme prazer, quer dizer, com dor, mas prazer porque esse tema precisa ser discutido no debate. Acho que a única pergunta que eu faço, também acho que foi ao filósofo Roberto Romano e também ao Fernando Henrique, por que a gente não volta às ruas se a situação está tão ruim? Né? Por que a gente perdeu a conexão com as ruas? Logo depois voltamos às ruas em 2013. Né? Foi a história dos 20 centavos, que na verdade incorporou o movimento, foi muito maior do que aquilo. Mas eu não tinha por que perguntar, as pessoas não se sentem livres para falar. Não, as discussões do Brasil eram outras, porque nós tínhamos resolvido a questão da liberdade de expressão com uma Constituição escrita, promulgada, garantida e concebida por todos. Os brasileiros não conseguiam. Eu costumava dizer que nós, no Brasil, tínhamos 2 valores coletivos só. Somente 2. Valor coletivo, Armando, é aquele que mobiliza todo mundo consciente e inconscientemente.
Ninguém mais queria voltar ou retroceder à perda da liberdade de expressão. Ou seja, perder a democracia. Ninguém mais imaginava ter uma inflação de 3 ou 4 dígitos. Ou seja, a estabilidade da moeda, antes a democracia e a estabilidade da moeda, da economia, eram os únicos 2 valores coletivos. Você não juntava as pessoas para não... Vamos parar de quebrar a praça pública. Não, alguém achava que é público, posso quebrar. Você percebe? Valores coletivos. O terceiro valor surgiu de combate à corrupção com a Lava Jato, que o Supremo acabou com ela depois. Enterrou. Nós temos... Ali foi um terceiro valor coletivo. Eu costumo dizer, desculpa até te interromper, que você é professor em jornalismo, eu estou te interrompendo, costumo dizer que o enterro da Lava Jato foi uma plantação para os brotos da desgraça que está surgindo agora. Sim, claro. Você tem toda a razão. Por isso que eu coloquei como um terceiro valor coletivo. Hoje, eu não consigo dizer que nós temos esse valor coletivo da liberdade de expressão, da democracia. Eu tive agora uma parte da sociedade, mencionei há pouco aqui, que estava fazendo o quê? Ah, não, eu não gosto do Armando, pode punir o Armando. Pronto. Põe o Armando na cadeia, devido ao processo legal. Não, mas ele tem ali, ele é extrema-direita, ele pensa não sei o quê. Peraí. Eu debati, eu nunca concordei com as opiniões do PT, assim, de abraçá-las, porque não fazia sentido, para mim não era sustentável no longo prazo. E tudo que não é sustentável no longo prazo eu não apoio. Eu preciso ver uma lógica de futuro naquilo. Mas eu sempre me permitia o debate com eles. Eu sempre trouxe nos meus programas os petistas para falar. Tinha gente muito boa ali, qualificada para discutir. Muitas coisas boas. Sim, e às vezes ele ponderava um seu ponto de vista que você refletia um pouco mais. Isso. O que eu sabia é que o sistema econômico deles não se sustentava. Era uma loucura, essa coisa de tudo o Estado. Nada, isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. Enfim, mas era um debate livre. Eu jamais defendi cadeia para quem pensava diferente de mim. Jamais permitiria que alguém defendesse isso. Eles defendem cadeia, para mim ou para qualquer pessoa que pense politicamente diferente deles. Mas se eles pensarem diferente e forem baderneiros, nem assim eles defendem cadeia. Veja só quantas vezes o PT e os movimentos ligados à esquerda brasileira quebraram Brasília. E não aconteceu nada. Esses dias eu estava conversando com o ex-ministro Aldo Rebelo. O Aldo era presidente da Câmara quando eles entraram lá, viraram um carro, você lembra? Teve uma pessoa, teve vários feridos e tudo mais. Nós estamos falando do quê? Hoje não. Hoje eu vou lá, prendo, manda a Polícia Federal invadir a sua casa, tira você. E o pior, o seu advogado não sabe do que você está sendo acusado, portanto ele não pode oferecer uma defesa. Isso é ditadura. E parte da sociedade aceitou esse negócio. Essa sociedade precisa fazer uma reflexão profunda, porque eu nunca saí do mesmo lugar onde eu estive. E o meu lado é só o de defender a legalidade. E a legalidade está escrita na Constituição.